Olá a todos, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma edição do Amarelas On Air, novo programa de entrevistas da revista Veja. Eu sou Clarice Oliveira e hoje eu recebo aqui o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, que é também presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Me acompanham aqui nesta entrevista ao vivo Matheus Leitão, jornalista, colunista da revista Veja, Thaís Oyama, colunista do portal UOL, e Rodrigo de Almeida, jornalista e cientista político. Ministro Barroso, eu queria agradecer muito a sua presença aqui conosco e começar falando um pouquinho sobre as recentes declarações do presidente Jair Bolsonaro, que apontam aí um recuo muito forte em relação aos ataques que ele fez, inclusive ao senhor, pouquíssimo tempo atrás. O senhor acredita nesse recuo do presidente ou o senhor acha que ele está jogando aí para a plateia? Olha, Clarice, eu não duvido da boa-fé das pessoas, assim, um pouco por temperamento e um pouco por princípio. De modo que há uma passagem do Shakespeare em que ele diz: é melhor a gente ser eventualmente enganado do que passar a vida alimentando suspeitas. Portanto, eu quero acreditar que seja verdade, mas o melhor senhor dos fatos é o tempo. E, portanto, não gosto de julgar nada no calor dos acontecimentos, vamos esperar um pouco, mas torço para que seja verdadeiro. Em matéria de conversão, eu me lembro sempre de um precedente histórico, que foi a conversão de Constantino ao cristianismo, aí nos anos 300. Ele se converteu ao cristianismo, mas continuou um perigoso sociopata. Matou o filho mais velho, decapitou o cunhado, ferveu a mulher. Portanto, é preciso esperar para ver se as conversões são verdadeiramente sinceras. Mas o presidente Jair Bolsonaro pode ferver a mulher, ministro? Não. Chega nesse ponto? Eu só quero dizer que eu torço para que seja uma conversão real e sincera e não como a do Constantino. Ministro, o senhor é um líder, né? O povo brasileiro olha para o senhor e tenta perceber suas reações, né? Ver suas reações. Nessa linha da Clarissa, o presidente já xingou o senhor várias vezes, mas teve uma vez que foi muito grave, que foi em julho deste ano, quando ele disse assim: eu vou ler, porque eu acho que é importante. O ministro, esse que defende a redução da maioridade penal para estupro de vulnerável, ou seja, a pedofilia é o que ele defende. O senhor já pensou em processar o presidente? Como ministro do Supremo, o senhor se sente impedido? Como fica o cidadão Luiz Roberto Barroso? Primeiro, isso era uma bobagem e era uma mentira. Quer dizer, era só mais uma das muitas mentiras enfileiradas. E, por acaso, o caso a que ele se referia, eu tinha votado exatamente o contrário. Eu até fui ver o acordo, alguém de baixa formação jurídica tinha dito para ele uma coisa diferente. Assim eu suponho, sempre presumindo a boa-fé, de que tenha havido erro e não a mentira deliberada. Na verdade, Matheus, primeiro eu queria cumprimentar você, eu vi que você é o recordista de leitura da Veja ultimamente, nos acessos eletrônicos, e hoje em dia esse é um dado muito importante, porque eu acho que o país nunca precisou tanto de imprensa profissional. Deixa eu lhe dizer, eu adotei um pouco a postura de não dar muita atenção a ataques pessoais. A vida brasileira naturalizou um pouco a selvageria, a linguagem inadequada, as ofensas. Em muitos espaços você tem pessoas de muitas limitações cognitivas e desencontradas espiritualmente, destilando ódio, mentiras, desinformação. Se você está na vida pública, você tem que encarar isso com uma certa resiliência, com uma certa resignação. A ideia de processar, veja você, por crime contra a honra. A situação seria a seguinte: eu entro com uma queixa-crime, nem dependeria do procurador-geral, portanto havia uma certa chance dela andar. Só que o Congresso tem que aprovar a instauração de uma ação penal contra o presidente. E aprovado pelo Congresso, o Supremo afasta. Então você imagina o ônus pessoal de você, ministro do Supremo, deflagrar o processo. Se o Congresso quisesse afastar o presidente, teria votado algum daqueles procedimentos de impeachment, mais de uma centena. Portanto, era uma situação que não faria muito sentido eu chamar para mim o ônus de querer destituir o presidente, porque se o Congresso quisesse, ia fazer sem mim.
E se ele quisesse, eu não queria o ônus de destituir o presidente da República. Portanto, eu não considerei ir adiante com uma ideia de processo criminal, embora ache e disse que a falta de compostura de um chefe de Estado faz mal para todo o país, porque as pessoas começam a achar, porque ele é um líder eleito com 58 milhões de votos. Portanto, se ele usa um vocabulário chulo, se ele acha que pode ofender as pessoas, se ele acha que pode destilar ódio, muitas pessoas se impressionam com isso. E não por acaso a rede social está inundada dessas pessoas desencontradas espiritualmente, devastadas pelo mal, destilando ódio por toda parte. Eu escolhi para a minha vida ser diferente disso e, portanto, não sou como eles e você não pode aderir ao mal para enfrentar o mal. Portanto, eu procuro manter a serenidade. Agora, o que era institucional, eu respondia imediatamente, porque a democracia, a conquista da democracia, a preservação da democracia foram as causas da minha geração. Sim. E, portanto, com isso eu não transigia. Agora, o que que alguém acha de mim, para odiar o Mário Quintana, não me diz, o que pensam de mim não me diz respeito. E, portanto, eu sigo o meu caminho, não paro para bater boca, não me distraio com bobagens, eu vivo para fazer um país melhor e maior. Agradeço a resposta, ministro. Ministro, boa noite. Ministro, depois daquela famosa conversa que o ex-presidente Michel Temer teve com o presidente Bolsonaro e também com seu colega, o ministro Alexandre de Moraes, o presidente Jair Bolsonaro mudou drasticamente de comportamento, como já lembraram aqui a Clarissa e o Matheus. Ele até passou a elogiar o senhor, né? E o voto eletrônico, o senhor que foi um dos ministros mais criticados pelo presidente nos últimos tempos. Mas também o STF, ele tomou decisões que agradaram muito o presidente Bolsonaro depois dessa conversa. Por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes relaxou a prisão de um blogueiro bolsonarista, a segunda turma do STF adiou um importante julgamento sobre o foro privilegiado do filho do presidente, o Flávio Bolsonaro, e isso satisfez muito o presidente. Minha pergunta é, o senhor poderia, ministro, afirmar com toda certeza que não houve nenhum acordo entre o presidente Bolsonaro e o STF, ou pelo menos ministros do STF? Olha, eu penso que não. O ministro Alexandre de Moraes, que é meu amigo, meu colega no Tribunal Superior Eleitoral, me afirmou que não houve nenhum tipo de acordo, nem de oferta, e sou convencido disso. Não se faz favor com a toga. E, portanto, não acho que tenha havido troca de favores, não, pelo contrário. Agora, que as relações entre as instituições devam ser respeitosas, acho que é muito melhor assim, como é em toda parte do mundo. Em toda parte do mundo, Thaís, existe algum grau de tensão entre uma Suprema Corte e um presidente, sobretudo no regime presidencialista. Faz parte, porque uma Suprema Corte tem como papel interpretar a Constituição. A Constituição, ela dá limites ao poder. A Constituição existe para institucionalizar e limitar o poder. De modo que interpretar a Constituição é dar limites ao poder. Entre quem exerce o poder e quem dá limites ao poder, sempre vai haver algum grau de tensão. O que acontece é que no mundo democrático, essas tensões são absorvidas de forma civilizada e institucional. Em algum momento da vida brasileira recente, isso começou a se desvirtuar. Mas, na verdade, não há nada de extraordinário em as instituições se tratarem com respeito, mas sem tomar lá da cá. Então, o senhor também diria que não houve nada de extraordinário nessas duas ações, nessas duas decisões que eu mencionei, a soltura do blogueiro bolsonarista e o adiamento indefinido do julgamento do filho do presidente? A questão do adiamento, salvo engano meu, é na segunda turma onde isso está sendo debatido. Eu nem teria detalhes para lhe dar. E o inquérito também é conduzido pelo ministro Alexandre, e que é um juiz sério. Possivelmente, se ele relaxou a prisão, é porque ele achava que não havia mais necessidade de mantê-la. Thaís, ninguém
Eu sou juiz há 8 anos, mas eu fui advogado 30. Ninguém gosta de prender ninguém. Quer dizer, você prende alguém quando há risco de uma reincidência, você é o guardião da próxima vítima, ou você está numa situação de uma gravidade tal que você precisa dar uma resposta social. Mas não se mantém indefinidamente alguém preso se não houver uma justificação e, sobretudo, se não houver uma condenação definitiva. Nós estamos falando de prisões preventivas e não de condenação. Se for condenado, acho que tem que cumprir a pena. Mas a prisão preventiva ela só se justifica enquanto estiverem presentes os fundamentos que a legitimam. Eu não conheço o caso, não acompanhei em detalhe. Eu só acho que não houve prisão por crime de opinião. Quer dizer, alguém dizer o ministro Barroso é péssimo juiz, ou dizer ele não tinha nenhum mérito para chegar lá, vota pior do que... Não tem, isso faz parte da vida. Você está no espaço público, você tem que estar preparado para ouvir a crítica justa, a crítica injusta, a crítica verdadeira, a crítica falsa. Faz parte da vida. O que é completamente diferente de alguém dizer vamos invadir o gabinete dele e arrancar ele de lá à força. Isso não é liberdade de expressão, isso é crime. Portanto, eu não acho que ninguém foi preso por exercer liberdade de expressão, só foi preso quem fez ameaça ou incitação ao crime. Ministro, boa noite. Queria estender um pouco esse tema do recuo do presidente. O senhor falou agora há pouco que o Brasil naturalizou um pouco a selvageria, mas, ao mesmo tempo, naturalizou um pouco a selvageria institucional, né? A agressão constante, permanente de um presidente da República contra o outro poder. Vamos imaginar, hipoteticamente, um eventual recuo do presidente. Assim, até onde o senhor acha que vai o papel do Supremo Tribunal Federal, até onde vai o papel do Tribunal Superior Eleitoral, algo que o senhor preside, na resistência ao presidente, nessas aventuras retóricas e também práticas em relação no confronto com poderes? Até onde é possível resistir e confrontar? Eu acho que o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional tiveram um papel decisivo na preservação das instituições democráticas brasileiras. Decisivo. Em países, por exemplo, como a Hungria ou a Polônia, em que foram capturadas essas instituições, a democracia se esvaiu. E, portanto, eu acho que a reação do Congresso e a reação do Supremo Tribunal Federal deu um reforço à sustentação da democracia brasileira ao lado da imprensa independente e livre e de uma sociedade civil mobilizada. Quer dizer, eu não sou um analista político, não sou um comentarista político, você não vai me ver falar de varejo político, eu falo de instituições. E eu acho que o 7 de setembro, Rodrigo, foi um teste para as instituições, dos dois lados. De um lado, um sentimento, em muitos, que era um sentimento golpista de mobilização contra o Congresso, contra o Supremo, e, felizmente, numa demonstração de maturidade institucional brasileira, primeiro compareceu muito menos gente do que se difundia, mas, sobretudo, as polícias militares se comportaram dentro da legalidade constitucional, as Forças Armadas não moveram uma palha de sinalização contra a ruptura institucional. Eu vi muita gente voltando para casa decepcionado com o 7 de setembro. Eu acho que ali foi um teste das águas e as instituições venceram. E, pessoalmente, acho que parte do refluxo do discurso se deve à constatação de falta de apoio para ir jogar fora da legalidade constitucional. Mas o senhor acha que o presidente Jair Bolsonaro jogaria fora dessas linhas se ele tivesse esse apoio? Essa especulação política tem que ser dos analistas políticos, que eu recebi e vi muita gente mobilizada para invadir o Supremo, para invadir o Congresso. Era Ano Novo Judaico, eu fui, por acaso, à sinagoga, que era Rosh Hashanah, e assim, tinha tanta segurança à minha volta que parecia uma procissão católica e não um Ano Novo Judaico. Portanto, houve o temor de que viesse alguma coisa muito ruim. Não veio. E acho que isso foi o sepultamento das veleidades golpistas.
se o presidente tinha ou não essa veleidade, é para os analistas políticos, mas que muita gente participou desse processo com uma expectativa de quebra da institucionalidade é um fato. Ainda dentro desse tema, ministro, a gente tem hoje no TSE, o tribunal que o senhor preside, o Tribunal Superior Eleitoral, um inquérito administrativo que apura os ataques feitos pelo presidente ao sistema eleitoral, não é? Esse inquérito está sob responsabilidade do Corregedor-Geral, Luiz Felipe Salomão, e se houver provas ao final dessa investigação, o Ministério Público ou algum partido pode pedir a impugnação da candidatura do presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, existe uma chance de o TSE vir a decretar, então, diante disso, a inelegibilidade do presidente Bolsonaro. Minha pergunta é, o senhor acha que a democracia brasileira suportaria, conviveria com uma suposta decretação de inelegibilidade do presidente da República? Thaís, o TSE é um tribunal. Juízes lidam com fatos e provas. Se houver fatos graves e provas relevantes, a gente tem que fazer na vida o que tem que fazer. Você me pergunta, e muitas vezes na minha vida de juiz, sobretudo, eu já cumpri o meu dever, independentemente de estar feliz ou não com o resultado do cumprimento do meu dever. De modo que, como juiz, a minha resposta é sim. Se tiver prova, veja, há 3 situações diferentes. Há um inquérito, na verdade, um pedido de instauração de apuração encaminhado ao ministro Alexandre de Moraes no inquérito das fake news pelas acusações falsas de fraude. Houve um procedimento administrativo na corregedoria em que se intimou o presidente para apresentar as provas. Não apresentou as provas. Aí, então, a parte administrativa era mais para desmoralizar uma acusação falsa e exigir a apresentação de uma prova que não veio. Tinha o dever jurídico e o dever moral de apresentar e não foi capaz de apresentar. Então, tem um procedimento administrativo, tem um de natureza criminal e tem as questões dos impulsionamentos ilegais, dos disparos em massa, que ainda está na corregedoria. Tudo depende de prova, fatos e provas e julgamentos isentos. Isso é o que eu te diria como juiz. Como uma pessoa preocupada com as instituições, eu acho que disputas políticas devem mesmo ser resolvidas nas urnas e não no judiciário. Mas a democracia estaria pronta para uma decisão, eventual decisão como essa? Se uma democracia não estiver pronta para uma decisão judicial embasada em provas, ela não estava pronta para a democracia ainda. A democracia é o respeito aos procedimentos legítimos. Tem que ter devido processo legal, tem que ter transparência e tem que ter clareza. E se o resultado for esse, o resultado é esse. Mantendo essa questão das próximas eleições, ministro, agora, eu comecei falando de um ataque do presidente Jair Bolsonaro contra a sua pessoa, agora eu vou falar de um elogio. Em entrevista à Veja, ele elogiou o senhor por ter incluído as Forças Armadas no processo eleitoral do ano que vem. Né? Ele até disse que, com o envolvimento das Forças Armadas, não há por que ter dúvida das urnas eletrônicas. Ficou essa questão. É a primeira vez que as Forças Armadas vão estar no processo eleitoral, porque eu fico com a impressão que é um jogo, que isso já aconteceu antes, né? E que é um jogo político do presidente. Eu gostaria de saber como o senhor vê e como o senhor está vendo. Há um provérbio português, Matheus, ficou um pouco desmoralizado, que dizia: o tempo é o senhor da razão. Portanto, eu fico muito feliz que o presidente tenha aquecido que as urnas eletrônicas são legítimas e que não produzem fraude. Sempre é tempo. Qual é a justificativa para a presença de um representante das Forças Armadas? Que foi uma ideia minha mesmo. O presidente foi eleito com 58 milhões de votos. E durante meses a fio, todos os dias, ele dizia que o sistema era fraudulento, que o sistema era ilegítimo, que o sistema tinha problemas. Em algum momento, apesar do sistema nunca ter apresentado problema, nunca se documentou nenhuma fraude, foram eleitos Fernando Henrique Cardoso, o presidente Lula 2 vezes, o presidente Dilma uma vez, e o presidente Bolsonaro uma vez. Quer dizer, o Brasil é um país tão singular que quem ganha diz que houve fraude. Talvez o resultado devesse ser anular, então, as eleições, porque... então, depois de uma repetição
diária, criou-se em 20 e poucos por cento da população, ou 20 e tal por cento da população, uma dúvida. Claro, um líder representativo falando todos os dias. E então, embora não haja nenhuma dúvida, seja auditável do primeiro ao último passo, com a participação dos partidos políticos, do Ministério Público, da Polícia Federal, eu ainda assim tive a ideia de montar uma comissão de transparência das eleições com especialistas em ciência da computação, representantes da sociedade civil, e aí, do setor público, eu chamei do Tribunal de Contas o ministro Benjamin Zimler, um jeito respeitadíssimo, estimadíssimo por todos, o professor Paulo Gonet Branco, da Procuradoria-Geral da República, um perito da Polícia Federal, que já tinha participado dos testes públicos de segurança. E aí, a explicação para a participação de um representante das Forças Armadas. Primeiro, as Forças Armadas participaram da concepção da urna, com engenheiros do ITA, do IME e militares. Em segundo lugar, as Forças Armadas têm um papel importante nas eleições, desde sempre, porque elas distribuem as urnas. A distribuição de urnas é uma coisa emocionante. Tem lugar que vai de barco, tem lugar que vai de helicóptero, tem lugar que vai a pé. As Forças Armadas ajudam na distribuição das urnas e na segurança dessas urnas. Em terceiro lugar, se eu estava chamando segmentos representativos da sociedade, as Forças Armadas são um segmento representativo da sociedade brasileira, uma instituição que tem expressiva credibilidade junto à população. Então, fazia todo sentido que tivesse um representante das Forças Armadas, um jornalista importante a quem eu quero bem, disse que eu estava indo para a porta dos quartéis. Não estou, pelo contrário, eu combati militares na política e, enfim, a minha geração inteira lutou pela redemocratização. Mas eu também não tenho preconceito contra as Forças Armadas. É um setor importante da sociedade brasileira e ter o diretor da área cibernética das Forças Armadas dentro do TSE, acompanhando cada passo. E depois, e por último, se você tem você só dá golpe com as Forças Armadas. Sim. Se você tem alguém das Forças Armadas acompanhando todo o processo e dizer, não, aqui é tudo transparente e limpo, você esvazia o eventual discurso de golpe. Agora, ministro, olhando assim um pouco de fora, tudo o que aconteceu no desenrolar das últimas 2 semanas, fica no ar para a gente uma percepção muito clara de que houve um entendimento, como a própria Thaís colocou agora há pouco, fica a sensação de um acordo, porque a gente tem relaxamento de prisão de blogueiro, a gente tem a questão do depoimento do presidente Jair Bolsonaro, que foi colocada ali em discussão logo depois, na pauta desta semana, logo depois do 7 de setembro, agora já se fala que não vai mesmo ser debatido porque não vai dar tempo. É uma série de medidas que estavam em andamento dentro do tribunal e que parecem perder força desde que o presidente Jair Bolsonaro fez aquele recuo. Existe um movimento orquestrado aí por parte dos ministros para tentar manter esse clima mais ameno? Olha, eu como disse, acho que há acordo não. O presidente elogiou as urnas, falou até bem de mim, eu juro que eu não entrei em nenhum entendimento, entendeu? E não acho que ninguém tenha entrado em entendimento. Agora, o presidente do tribunal conversar, o próprio ministro Alexandre atendeu um telefonema do presidente, se ele achou que era o caso de atender, isso não quer dizer que ele vai deixar de cumprir o papel deles. Eu, sinceramente, não sei as razões do adiamento, nem os fundamentos da prisão, do relaxamento da prisão preventiva. Mas eu, sinceramente, não acredito em nenhum tipo de acordo. Agora, as pessoas convencionarem de se tratarem de uma forma respeitosa, devia ter sido assim desde o começo. Mas lá atrás, por exemplo, ministro, desculpa, só um minuto, ficou muito claro, para a gente chegava a informação, por exemplo, que a demissão do ministro Abraham Weintraub teria sido um gesto do presidente Jair Bolsonaro na direção do Supremo para baixar outra crise lá atrás. Existem gestos sendo feitos, mesmo que não seja tão combinado. O senhor acha que faz parte do processo, isso é necessário, essa sinalização por parte do Supremo? Eu não sei se teve a ver com o que ele falou sobre o Supremo. Evidentemente, é lamentável, em qualquer situação da vida,
e mais ainda no ministro de Estado, aquele tipo de linguagem, aquele tipo de comportamento. Assim, realmente é à beira, enfim, é a naturalização da grosseria, o que é muito ruim na vida, porque a vida tem, Clarice, espaço para todos, tem espaço para liberais, para progressistas, para conservadores, mas um pressuposto da vida civilizada é as pessoas se tratarem com respeito e consideração. A partir daí, tudo passa a ser um debate de ideias. Quando alguém, ainda mais uma autoridade pública, acha que pela divergência de ideias deve desqualificar ou ofender o outro, você regride um pouco a um estado de natureza, um estado pré-civilizatório, pré-iluminista, que eu acho que no caso até era mesmo. Mas eu não sei se teve alguma relação com o Supremo. Talvez tenha tido relação com o fato de que a educação básica no Brasil não avança nada. É a política pública mais importante de um país e estão discutindo escola sem partido, identidade de gênero e saber se 64 foi golpe ou não foi golpe. Tem que investir no que é preciso, que é não alfabetização da criança na idade certa, evasão escolar no ensino médio, a déficit de aprendizado, que a criança termina o fundamental e termina o médio, não aprendeu o mínimo que tinha que aprender, como revelam os testes nacionais e internacionais, e a pouca atratividade da carreira do magistério, que é a mais importante, ou uma das mais importantes na vida de um país. Portanto, eles estão assustados com a assombração errada e estão atrasando o país porque não dão a prioridade que tem que ter a educação básica. Ministro, quero perguntar um pouco o ponto da Clarice. Você que começou o assunto da educação, por isso que eu cheguei lá. Só a favor, ministro. Mas quero perguntar em outros termos, assim, na sua avaliação, até onde vai ou deveria ir o papel de ministros do Supremo no jogo político? Porque a gente vê, embora todos digam publicamente que não participam, não fazem articulação política, mas tem o ministro Gilmar Mendes se encontrando com o presidente parlamentares, o ministro Toffoli com os militares, tem conversas existentes sobre novos ministros do Supremo. Até onde vai esse limite, ou até onde deveria ser esse limite da inserção dos ministros no jogo político? Olha só, Rodrigo, eu acho que existe o modelo ideal, Max Weber falava dos tipos ideais, e existem as circunstâncias da vida real. Eu diria que num modelo ideal, o Supremo tem um tipo de protagonismo e os ministros um tipo de atuação e disposição que no modelo ideal não seria o desejável. Acho que o judiciário, idealmente, deve ser um poder de mais recato. Embora, no Brasil, o fato de as sessões serem transmitidas pela TV Justiça, o que eu não sou contra, mas elas deram um papel diferente ao Supremo Tribunal Federal Brasileiro, em contraste com os outros países do mundo. Eu não acho que tenha sido ruim, mas tem problemas. E, portanto, o Judiciário no Brasil e o Supremo têm uma visibilidade que não tem em outras partes do mundo. Além disso, há uma outra circunstância singular no Brasil, talvez pela TV Justiça, é que alguns debates no Supremo têm mais visibilidade até mesmo do que no Congresso. Eu vou te contar um caso em que eu fui advogado, pesquisas com células-tronco embrionárias, que era saber se os embriões congelados que restavam das fertilizações in vitro, se depois de 3 anos eles podiam ser destinados à pesquisa. Isso passou no Congresso com uma maioria expressiva e pouco debate. Quando o Procurador da República, o Procurador-Geral da República, na época o professor Cláudio Fonteles, entrou com uma ação questionando essa lei, aí você teve um debate público nacional sobre pesquisas com células-tronco embrionárias, em que momento começa a vida, o que você vai fazer com os embriões. Então, há uma circunstância brasileira de que parte dos debates públicos importantes se transferiram para o Supremo Tribunal Federal. Mas é um bom sinal que julgamentos na Suprema Corte desta relevância, né, tenham essa visibilidade, mas é bem diferente quando o debate é um debate político-partidário. Eu acho que político-partidário, eu não critico colegas, e, portanto, eu não vou o que os outros fazem, e acho que não há esse envolvimento político-partidário. Acho que alguns ministros talvez
tenho mais aptidão, achei mais importante ter uma interlocução mais intensa com o Congresso. Eu atendo todo mundo que me procura, que me pede audiência, mas eu normalmente não sou proativo nessa relação. Estive no Congresso, fui acusado de ativismo legislativo, eu nem queria ir debater o voto impresso. Eu fui porque a parlamentar que apresentou o projeto não só me convidou, como me desafiou a ir debater com ela. Depois o presidente da comissão mandou um ofício e o presidente da Câmara veio no meu gabinete pessoalmente e me convidou e disse que faria no plenário. Aí eu fui debater, mas fui porque convidado. Eu não sei dessas injunções partidárias. Eu sou um juiz que não frequenta palácio. Assim, se tiver um evento institucional, eu vou, mas e não é crítica a ninguém. As pessoas têm posturas diferentes. Mas o que eu gostaria de dizer é que a Constituição brasileira, ela é uma Constituição muito abrangente. Ela judicializou quase tudo na vida brasileira. E, por um arranjo institucional da Constituição, quase tudo pode chegar diretamente ao Supremo. Então, não há nenhuma questão, Rodrigo, de alguma importância na vida brasileira que não chegue ao Supremo. Quase tudo, assim, de planos econômicos, interrupção de gestação, importação de pneus, direito à saúde, previdência, tudo chega ao Supremo. E isso dá um protagonismo e uma visibilidade. E durante a pandemia, diante de posturas que muitos consideraram negacionistas de quem devia estar agindo, o Supremo salvou milhares de vidas. Eu penso assim, a intervenção do Supremo dando poderes aos governadores e aos prefeitos, ordenando a apresentação de um plano de vacinação, determinando a vacinação e outras providências. Então, no modelo ideal, o Supremo deveria ter uma posição de menor evidência. Mas, nas circunstâncias brasileiras, ele tem uma posição de maior evidência e não acho que tenha servido mal ao país nessas questões que envolvem direitos fundamentais, proteção da democracia, proteção da saúde. O que dividiu o Supremo e modificou um pouco a percepção da sociedade foi a atuação do Supremo numa competência que eu acho que ele não devia ter, que é em matéria penal. Essa foi uma competência divisível internamente e que dividiu a percepção do Supremo na sociedade. Falando sobre essa percepção, ministro, o Datafolha publicou recentemente que só 25% da população aprovam a atuação do Supremo Tribunal Federal. É só um pouquinho mais da aprovação do presidente Bolsonaro, que é baixa, e é de 22%. Eu entendo que há coisas difíceis para o leigo entender, principalmente na área penal. Houve algumas decisões monocráticas também que contribuíram, como aquela tomada pelo ministro Dias Toffoli, que acabou temporariamente protegendo o filho do presidente Jair Bolsonaro, no caso da COAF. Houve também aquelas idas e vindas na questão da prisão em segunda instância. Isso também deve ter contribuído para esse desgaste ou essa confusão da percepção da população. E, particularmente em relação ao senhor, houve, por exemplo, a única coisa que eu me lembro, aquela discussão muito estridente que o senhor teve com o ministro Gilmar Mendes. Eu sei que agora vocês estão amigos, mas houve aquela discussão muito estridente. E minha pergunta é se o senhor não acha que também esse tipo de discussão a céu aberto, assim, essas discordâncias expostas da maneira como foram expostas, se isso também não contribui para afetar a imagem do Supremo, ministro? Bom, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que o Supremo erra, na minha visão, mas eu não sou o dono da verdade. Então, na questão da segunda instância, eu acho que o Supremo errou. Eu acho que o Supremo frustrou uma legítima demanda da sociedade brasileira contra a impunidade. Mas eu perdi e tenho que respeitar a posição dos outros. Do modo que eu posso dizer, eu acho que foi ruim, mas na vida a gente tem que saber ganhar e saber perder. Então, na minha visão, o Supremo, como qualquer outra instituição, também erra, não acerta 100%. Esse era o primeiro ponto que eu gostaria de dizer. O segundo, Thaís, um tribunal que é chamado para arbitrar todos os problemas da vida brasileira, não pode aspirar popularidade plena. Se eu tenho que arbitrar o conflito
entre indígenas e agronegócio, alguém vai ficar infeliz. Se eu tenho que arbitrar a disputa entre poupadores e bancos sobre os planos econômicos, alguém vai ficar infeliz nessa disputa. Se o Supremo tem que permitir, como permitiu a interrupção da gestação no caso de feto anencefálico, há pessoas religiosas que não admitem a interrupção da gestação em nenhum caso, vão ficar infelizes. Portanto, você não pode ser um juiz íntegro, autêntico e disputar um torneio de popularidade. Não existe essa possibilidade. Portanto, esse protagonismo do Supremo traz também esse potencial de desagradar muita gente. Dito isso, ontem tinha uma matéria no Washington Post sobre o desprestígio da Suprema Corte americana, cujo prestígio também vem caindo. Por quê? A Suprema Corte americana deixou de conceder uma cautelar, suspendendo uma lei do Texas que praticamente impedia a interrupção da gestação, que é um tema. Aí os progressistas ficaram todos furiosos. A Suprema Corte, no entanto, se recusou a intervir na eleição ou na não eleição do Trump. E aí os conservadores ficaram furiosos. Portanto, uma Suprema Corte está sempre sujeita aos humores políticos da sociedade. Não há como você tentar agradar todo mundo. Quanto à discussão que eu tive com o ministro Gilmar Mendes, eu estou no Supremo há 8 anos. Eu devo ter tido, ao longo dos 8 anos, 3 discussões ásperas. Talvez só uma áspera mesmo, mas 3 discussões. Até num casamento você tem mais do que isso. Viu? Então, 3 em 8 anos, e nenhum tribunal... É que não foram 3 até no casamento dos outros, né? Viu? Não no meu, que minha mulher deve estar me assistindo lá em casa, eu sou feliz e bem casado. Mas é só para dizer que nenhum tribunal discute as questões como nós discutimos ao vivo e a cores, no calor do momento. A Suprema Corte americana discute numa salinha fechada e sai com aquilo pronto. Por que eu defendo a TV Justiça? Porque, dentre outras razões, apesar das dificuldades que ela traz, porque o Brasil é um país em que o imaginário social supõe que por trás de qualquer porta fechada estão acontecendo tenebrosas transações. De modo que você ter 11 pessoas debatendo ao vivo, eventualmente de maneira áspera, a melhor solução para um problema à vista de todos, é uma boa imagem para a justiça. A gente saiu da Torre de Marfim e discute com a nossa humanidade, com as fraquezas e virtudes da condição humana. A pergunta foi feita, eu acho que porque o senhor disse assim, em determinado momento da entrevista, eu não critico colegas, mas acabou que em determinado momento o senhor teve que criticar. Não, em plenário eu divirjo. Em plenário eu digo, olha, vai me desculpar, mas data vênia, como a gente fala. Em plenário eu divirjo, e quase sempre nós divergimos de maneira educada, de maneira civilizada. Como eu falei para a Thaís, pode acontecer um acidente na vida, quase que uma discussão de trânsito, mas não faz parte da rotina. E ao contrário do que se imagina, não é um ninho de cobras de pessoas. As pessoas se gostam, se respeitam, se tratam com cortesia. Aqui e ali pode acontecer um acidente, como eu falei. As instituições, como é o Supremo, elas são como estradas. Elas ligam lugares distantes, elas permitem as pessoas de se encontrarem. De vez em quando acontece um acidente, mas você não avalia de uma cidade, ou de uma estrada, perdão, pela quantidade de acidentes. Você avalia por tudo de bom que ela pode trazer e, evidentemente, você tenta evitar os acidentes. Ministro, saindo um pouquinho do Supremo, mas não tanto. Assim, o senhor falou em portas fechadas, em tenebrosas transações. Eu tenho muita curiosidade sobre a sua análise hoje do papel do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Como é que o senhor avalia o poder quase supremo de um Procurador-Geral em relação a pedir ou não pedir uma investigação do presidente? Rodrigo, eu não gosto de criticar pessoas, e menos ainda o doutor Augusto Aras, que é uma pessoa extremamente civilizada e cordial.
Mas eu tenho uma posição histórica quanto à instituição Procuradoria-Geral da República. Eu acho que quem tem que ser independente, não pode ser reconduzido. Portanto, tem que ser um mandato. Pode ser 2 anos, pode ser 3 anos, pode ser 4 anos, mas tem que ser um mandato. E, em segundo lugar, não pode ser nomeado pelo presidente que o nomeou Procurador-Geral da República para nenhum outro cargo, inclusive e, sobretudo, o ministro do Supremo. Não é uma conotação pessoal que eu estou dizendo, porque eu acho isso muito antes do doutorado estar lá. Mas acho que faz mal à instituição Procuradoria-Geral da República essas duas possibilidades, recondução e ir para um lugar que imagine ser mais elevado. Então, eu acho que nós temos um problema de desenho institucional e eu apoiaria firmemente uma emenda constitucional para dar um mandato talvez de 3 anos ao Procurador-Geral, sem recondução, e o presidente que o nomeou Procurador-Geral não pode nomeá-lo para o Supremo. Ministro, como a gente está avançando um pouquinho aqui no nosso tempo, eu queria aproveitar e já pedir para a gente fazer mais um giro aqui com os meus colegas, começando pelo Matheus. Ministro, eu estava falando, né, contra a recondução. Como presidente do TSE, o senhor é contra a reeleição? Como o senhor vê essa questão, né, da reeleição da autoridade pública, né, ainda mais um presidente da República poder usar o Estado, né, numa eleição, numa república como a nossa? Eu acho a reeleição em si, ela não é antidemocrática. Acho que ela é possível. Na América Latina, no máximo. Mas o próprio presidente Fernando Henrique Cardoso, que foi quem liderou a mudança constitucional que passou a permitir a reeleição, disse que se arrependia dessa mudança. Eu acho que essa é essencialmente uma questão política a ser debatida no Congresso, mas eu não tenho grande simpatia pela reeleição. Tenho antipatia pelo casuísmo. Acho que não pode mudar agora para impedir o presidente Bolsonaro, por exemplo, de ser candidato. A gente na vida deve se mover, Matheus, eu sou convencido disso, por princípios. E, portanto, quando você se move por princípios, você não distingue a quem aproveita. Eu tenho um bom exemplo de discussão por princípios que eu gosto de dar para os meus alunos e que acho que é muito didática. No plebiscito do parlamentarismo e presidencialismo em 93, todos vocês eram muito jovens, mas eu estava lá, o PT, que tinha uma posição programática a favor do parlamentarismo, o presidente Lula já era candidato, fez campanha pelo presidencialismo. O PDT, que tinha uma posição programática pelo parlamentarismo, o Brizola já era candidato, fez campanha pelo presidencialismo. O MDB, eu não sei se tinha posição programática, mas o candidato da ocasião era Quércia ainda, era Orestes Quércia, fez campanha pelo presidencialismo. O PSDB, que tinha no seu programa o parlamentarismo, fez campanha pelo parlamentarismo. O parlamentarismo perdeu fragorosamente, mas a vida dá as voltas. O presidente Fernando Henrique Cardoso se elege e acabou sendo o grande beneficiário do presidencialismo imperial defendido pelos seus adversários. Eu gosto de usar esse exemplo para dizer que a gente na vida deve se mover por princípios. Portanto, eu não tenho simpatia pela reeleição, mas não mudaria para agora, não acho que seja legítimo. Thais. Ministro, no dia 10 de agosto, aquele famoso dia em que os tanques desfilaram, os tanques da Marinha desfilaram em frente ao Planalto, à Esplanada, o senhor convidou o vice-presidente Hamilton Mourão à sua casa, essa é uma informação do Estadão, que depois o senhor mesmo confirmou, para sondar o vice-presidente a respeito das intenções golpistas do presidente Jair Bolsonaro e do eventual apoio que ele receberia das Forças Armadas, né? É uma simples curiosidade, o senhor já disse que considera sepultados esses ímpetos golpistas do presidente, mas eu gostaria de saber em que momento específico o senhor mais temeu por esse golpe do presidente Jair Bolsonaro. Thaís, o fato ocorreu, e vou te narrar, talvez a primeira vez, exatamente como se passou isso. Um amigo meu, um amigo comum meu e do general Mourão, veio a Brasília entrevistá-lo e me convidou para almoçar com o general Mourão.
Eu não o conhecia e, naquela ocasião, não havia um motivo real. Eu achei que não era o caso. Eu sou um juiz que conserva um certo recato em contatos políticos. Portanto, eu não fui no almoço. Passado algum tempo, o general Mourão deu uma declaração de que o TSE tinha extrapolado o seu papel, indo ao Congresso convencer os parlamentares contra o voto impresso. Aí eu pedi ao meu amigo o contato do general Mourão e mandei uma mensagem educada para ele, dizendo que eu tinha sido convidado por 3 ofícios. Mandei os ofícios, dizendo eu não fui lá, eu fui convidado. Ele me respondeu educadamente. Ele é uma pessoa educada, civilizada, agradável de conversar. E aí, quando eu achei que a situação tinha se agravado, eu procurei esse meu amigo e disse eu agora queria marcar aquele almoço. E eu verdadeiramente estava preocupado em tomar a temperatura se havia um risco de golpe. Porque, como falei para o Matheus no começo, essa é a causa da minha geração. Preservar a democracia, manter as instituições funcionando. E o general Mourão aceitou o convite, gentilmente veio, fizemos na minha casa e tivemos uma conversa, uma pessoa inteligente, agradável. Eu, no final, ainda brinquei com ele, o senhor é um progressista? Ele disse, não, eu sou um conservador. Mas foi uma conversa entre 2 pessoas civilizadas que querem bem ao Brasil. E ele me tranquilizou. Em que momento específico o senhor mais temeu por esse Nessa golpe? hora. Nessa hora, o quer que dizer... havia acontecido? Qual foi uma fala do presidente houve 2 que alarmou? momentos. Houve 3 momentos, eu diria, Thaís, e que me trouxeram uma preocupação institucional. O primeiro foi aquela manifestação na porta do QG do Exército com pedidos pelo fechamento do Supremo e do Congresso. Aquilo acendeu uma luz amarela, aquele foi um momento complicado. Depois, desfile de tanques na Praça dos 3 Poderes em frente ao Supremo é muito esquisito. Assim, o ministro Ricardo Lewandowski escreveu um artigo muito feliz em que ele dizia, na Roma Antiga, os militares, os generais, quando voltavam das guerras, eles não podiam atravessar o Rubicão, não podiam entrar em Roma com as suas tropas. Quando César atravessou o Rubicão e entrou em Roma, acabou a República Romana. Então, a chamada, foi de fato no dia dos tanques, mas a chamada para os tanques desfilarem ali me deixou preocupado. Então, essa foi a motivação, assim, tanques em frente ao Supremo. E depois foi o 7 de setembro. Mas o 7 de setembro, curiosamente, eu acho que foi o sepultamento do golpismo. Não há força, quer dizer, a sociedade brasileira não aceita, a instituição militar não aceita, as polícias militares não aderiram. Portanto, podem não gostar do Congresso e podem não gostar do Supremo, muitas pessoas. Faz parte da vida democrática. Mas não gosta do Congresso, elege outras pessoas. Não gosta do Supremo, os presidentes que se elegem nomeiam outras pessoas. É assim no mundo democrático. Rodrigo. Ministro, esse Rubicão ele é atravessado explicitamente, uma vez sepultado uma flagrante tentativa, né, de golpe contra uma instituição como o Supremo, existem outros riscos à democracia, né, que a fazem ser corroída por dentro, para usar uma expressão célebre hoje. Uma dessas, quer dizer, são tentativas de censura, intimidação a adversários políticos, a quem pensa diferente, tudo. O senhor, sendo professor, um pesquisador reconhecido no campo do direito, como é que o senhor vê episódios, por exemplo, como o ataque a intelectuais, como o professor Conrado Ramos, né? Enfim, e diversas outras situações, tentativas de censura à produção artística, a exposições, à liberdade de expressão artística? O senhor como é que se sente? Olha, há 2 coisas ruins acontecendo, que eu acho que a gente não deve virar o rosto. Uma é isso que você acaba de observar, assim, uma atitude anticonhecimento, anticultura, anticiência, um certo culto à ignorância. Eu acho que a gente tem que enfrentar. De novo, a gente não pode enfrentar a ignorância agindo de uma forma ignorante. Portanto, a gente tem que procurar dar um choque de iluminismo e, portanto, com razão,
ciência, humanismo e crença no progresso, colocar as ideias na mesa. Eu sou um sujeito kantiano, Rodrigo, eu acho que tudo que é bom, certo e legítimo vai prevalecer no espaço público, é só você colocar os argumentos na mesa. Portanto, e é por isso que eu não respondo uma ofensa com outra ofensa, eventualmente com uma poesia, e esse é o primeiro ponto. Preservar o iluminismo que anda sob ataque no Brasil. Você tem guetos pré-iluministas hoje no Brasil. O outro problema é a desinformação. Quer dizer, nós vivemos uma onda de campanhas de desinformação, de ódio, de mentiras deliberadas, que é uma estratégia que o extremismo tem utilizado no mundo. Aconteceu na Hungria, aconteceu na Polônia, aconteceu na eleição americana, aconteceu no Brexit. E aí, todas as democracias do mundo hoje estão procurando equacionar como enfrentar esse problema do ódio, da desinformação, da mentira deliberada e das teorias conspiratórias, que elas maculam a democracia, porque a democracia é feita do debate público de qualidade, não é só de voto. O voto é importante, mas um debate público de qualidade permanente. Se você dissemina informações falsas, você impede esse debate público de qualidade. Então, você hoje tem, disseminando mentiras, os fanáticos, que são as pessoas que se dispõem a fazer uma espécie de terrorismo verbal contra as pessoas ou contra as ideias que elas não gostam. Às vezes não só verbal, né? Às vezes não só verbal. Você tem os mercenários, que são as pessoas que apoiam os fanáticos, ainda que não sejam fanáticas, porque querem subsídios dos apoiados pelos fanáticos ou porque monetizam a mentira. Você tem fanáticos, você tem mercenários e você tem são os seguidores acríticos, digamos assim, que difundem porque não têm um pouco a capacidade cognitiva de perceber que estão sendo manipulados. As pessoas de má fé, elas são irresgatáveis, mas eu obstinadamente procuro falar para as pessoas de boa fé. Quer dizer, uma causa que precisa de ódio, de mentira, de agressão, de teoria conspiratória, não pode ser uma causa boa. Portanto, há um movimento mundial tentando equacionar esse problema e de como você enfrentá-lo sem comprometer a liberdade de expressão, porque a liberdade de expressão, junto com a democracia, foi a causa também da nossa geração. Então, é preciso que as mídias sociais sejam parceiras da democracia e não se deslumbrem tanto com a monetização da mentira, porque esse é um problema. O engajamento no ódio e na mentira é muito maior do que na verdade, na informação racional. E, portanto, quando você começa a lucrar com o mal, nós temos um problema. Então, é preciso que elas tenham a percepção de que, se acabar a democracia, não vai ter rede social. Agora, ministro, aproveitando aí essa posição do senhor, eu queria aproveitar para fazer uma última pergunta, fazendo um paralelo com o fato de o presidente Jair Bolsonaro ter primeiro tentado fazer isso por MP, depois enviado um projeto ao Congresso Nacional justamente para dificultar a remoção de notícias falsas. Quando o senhor fala aí das pessoas envolvidas na disseminação dessas notícias, o senhor aponta fanáticos, seguidores do presidente, mas a gente tem o presidente da República mobilizado. Eu não falei seguidores do presidente, não, eu falei seguidores acríticos dos fanáticos. Mas a gente tem aí o presidente da República diretamente envolvido com um projeto de lei do Executivo enviado ao Congresso para dificultar a remoção de notícias falsas. Que recado o senhor deixa aí para o presidente Jair Bolsonaro diante desse movimento? Não, recado para o presidente Bolsonaro não é o caso, mas eu acho que esse episódio traz uma lição, uma constatação muito importante. Há um filósofo do direito que diz que é a violação que dá vida à norma. Ou seja, uma norma que ninguém viola, ela fica esquecida lá num canto. E eu acho que aconteceu isso. O presidente, de fato, mandou uma medida provisória que, de certa forma, facilitava a disseminação de fake news. O que aconteceu? A imprensa imediatamente gritou, a sociedade civil imediatamente se mobilizou, a ministra Rosa, quem tocou a ação direta de inconstitucionalidade, pediu um plenário virtual em 24 horas, quando você pede plenário virtual, porque você vai suspender a norma, e o presidente do Senado devolveu a medida provisória.
Ou seja, as instituições reagiram imediatamente e com grande vigor contra o que elas consideraram um atentado à democracia. Porque, como eu disse, o que legitima, Clarissa, a liberdade de expressão? Por que ela é uma liberdade preferencial numa democracia? Primeiro, porque ela é uma expressão da dignidade humana. As pessoas têm o direito de manifestar a sua personalidade de uma maneira geral. Em segundo lugar, ela é importante para a democracia, para que você tenha a livre circulação de ideias, informações e opiniões. Em terceiro lugar, para o registro da história, para que as novas gerações saibam o que aconteceu de verdade. Esses são 3 fatores, digamos assim, que justificam um tratamento preferencial para a liberdade de expressão. A mentira deliberada, o ódio, as teorias conspiratórias sem fundamento, elas afrontam os 3 fundamentos que justificam a liberdade de expressão. E, portanto, nós temos que enfrentar o ódio e a mentira deliberada para proteger a liberdade de expressão. Numa democracia, a verdade não tem dono. Nós somos aqui 5 pessoas que temos visões diferentes do mundo. O que nos une são os valores que estão na Constituição. A gente tem que respeitar aquilo, senão você não tem um tecido social mínimo. Mas numa democracia, a verdade não tem dono. Mas a mentira deliberada tem. E essa a gente tem que enfrentar, porque ela compromete a minha liberdade de expressão, a minha liberdade, o meu direito de ser informado adequadamente, ainda que de maneira plural. O que as fake news, o que o ódio, o que o extremismo fascista hoje, o extremismo pode ser de um lado ou de outro, mas nesse momento o extremismo é fascista. O que eles criam é um mundo em que você não diverge apenas quanto às suas opiniões, o que faz parte da democracia. Eles desvirtuam os fatos e criam esse universo dos fatos alternativos ou da pós-verdade, que é uma maneira de você desestabilizar a democracia. Porque os fatos têm que ser objetivos. Tinha 100 pessoas, ou tinha 100 mil pessoas no determinado lugar. Se você disser que tinha 1,5 milhão, isso não é um fato alternativo, isso é uma mentira. Então, a gente tem que trabalhar, as pessoas têm direito à própria opinião, mas não aos próprios fatos, e as milícias digitais, elas tentam criar uma realidade paralela para poder difundir as teorias conspiratórias que geram medo para eles poderem oferecer a solução autoritária. Ministro, queria agradecer muito a sua presença aqui. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Agradecer também a todos os meus colegas que vieram aqui e agradecer a vocês que acompanharam ao vivo essa transmissão. Na próxima semana, a gente volta com mais uma edição do Amarelas On Air. Até mais.